Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar mais uma aula. Dessa vez vamos começar um conteúdo bem interessante sobre de raciocínio lógico, que é as teorias de conjunto. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre essas teorias, vamos fazer uma pequena revisão, né, do ensino médio, do que vocês aprenderam, e vamos fazer algum exercício para começar sobre esse assunto, ok? Então vamos lá. Olha só, primeiras noções primitivas. Conjunto é a ideia, né, a coleção de classes de agrupamentos de objetos, ou seja, conjuntos na matemática é todo aquele grupo de elementos que tem a mesma característica. Por exemplo, eu posso ter um conjunto de lápis, um conjunto de computadores, conjunto de ar-condicionado, conjunto de pessoas, todos aqueles que têm características em comum. Nós estamos falando de objetos, né? Mas dentro da matemática, né, existe o que nós conhecemos como conjuntos numéricos, que a gente vai também estudar no decorrer da aula de hoje. Bom, devemos iniciar então a ideia de conjunto com a seguinte nomenclatura. A partir de agora, quando a gente falar de conjuntos, eu vou representar a palavra conjunto por uma letra maiúscula do alfabeto. Pode ser qualquer letra, de A a Z, contando que ela seja maiúscula, tá? Só para a gente começar a entender a teoria de conjuntos. Bom, dentro dos conjuntos nós temos os elementos, tá? Então, quando eu tenho um conjunto de lápis, lá dentro eu tenho um lápis de várias cores. Esses lápis são os elementos, tá? É cada objeto de uma coleção do que eu estou trabalhando. Normalmente, esses elementos são representados por letras minúsculas. Então, quando você quer representar um elemento qualquer, sem querer dar nome ao elemento, você simplesmente representa ele por uma letra minúscula. E nós temos algumas relações, né, entre esses conjuntos. As mais comuns, vamos lá, vamos entender. A mais comum é a relação de pertinência. É a relação que relaciona elemento com conjunto, ou seja, o elemento ele pode pertencer ao conjunto ou não pertencer. E o símbolo que nós vamos usar são esses, né? Esse símbolo é o de pertence e quando você corta o símbolo, ele é de não pertence. Parece fácil, mas ele pode confundir com outros símbolos usados dentro do que nós vamos estudar aqui, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui para a gente entender. O outro símbolo que a gente pode trabalhar é o símbolo de inclusão. O símbolo de inclusão, ele trabalha de um conjunto para outro conjunto. Tá? Então vamos entender quais são esses símbolos de inclusão. É esse símbolo aqui, ó, a gente chama de U deitado, né? Esse símbolo aqui, ó, com esse U deitado aqui com a boca do U voltada para a direita, ele representa que o conjunto está contido no outro conjunto. Então, esse símbolo aqui significa está contido. Se eu inverter ele, ele fica contém. Aí você vai pensar, professor, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é você estar contido, o A está contido no B, ou seja, o A está dentro do B. E se eu falar B contém A, significa que o B possui o A dentro dele. Então, a gente só uma questão mesmo de observação. Se você está olhando de um para o outro. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó. Suponhamos aqui que eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B. O que eu posso afirmar aqui? Eu posso afirmar que o B contém A. Ou eu posso dizer que o A está contido no B. Tá? Então, essas duas analogias aqui, elas são válidas, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Como é que eu faço para mim não confundir as simbologias? Porque a gente vai ter essa simbologia aqui, ó. Está contido, não está contido. Contém e não contém. Pertence e não pertence. Como é que eu faço para mim não confundir esses símbolos? Então vamos entender. Esses dois primeiros símbolos aqui, ó, você vai usar eles somente quando você estiver falando de conjunto para conjunto, tá? É conjunto para conjunto. E você vai usar essas nomenclaturas aqui quando você está falando de elemento, tá? Quando você está falando de elemento para conjunto, é diferente.
tá? Então não vamos confundir, vamos entender nesse primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo eu tenho aqui o conjunto A, que tem os elementos 1, 9 e 8, o conjunto B, que tem os elementos 1, 5 e 0, e o conjunto C, que tem os elementos 2, 4, 5, 6 e 8. Então, para mim marcar VOF, observe que todos os símbolos aqui, ó, eu estou usando símbolos de pertence. Símbolo de pertence relaciona o quê? Elemento para conjunto. E é verdade, ó, eu tenho aqui elementos, que são os números, e do outro lado aqui eu tenho conjuntos, que são as letras maiúsculas. Então, na letra A eu estou dizendo o seguinte, o 1 pertence ao conjunto A, aqui, ó, ele está dentro do conjunto A? Sim, verdade. O 1 pertence ao conjunto B, ele está dentro do conjunto B? Sim, verdade. O 1 pertence aqui ao conjunto C? Não, né? Ele não está aqui no conjunto C, falso. Então, bem facinho, ó. O 8 pertence ao conjunto A? Sim. O 8 pertence ao conjunto B aqui? Não, é falso. O 8 pertence ao conjunto C aqui? Pertence, né? Verdadeiro. E o 0 pertence ao conjunto A? Não estou vendo o 0 aqui, então ele é falso. Aí você fala assim, ah, professor, é fácil, hein? Tem que tomar cuidado, tá? Sempre que eu vou usar o símbolo de pertinência é quando eu estou relacionando elemento para conjunto, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. Ó, escreva todos os subconjuntos do A. O que é o subconjunto? É quando você pega os elementos do A e forma um novo conjunto. Então, ó, esse símbolo aqui significa elemento vazio, tá? Esse símbolo aqui significa elemento vazio. E esse símbolo aqui, ó, significa conjunto vazio. Então, esse aqui, ó, é o elemento vazio e esse aqui é o conjunto, né? É o conjunto vazio, ok? Só para não confundir, tá? Então tem essas duas nomenclaturas, ó, o elemento vazio e aqui é o conjunto vazio. Então eu posso representar esse conjunto A em vários subconjuntos, ó. Eu tenho o subconjunto 0, o subconjunto 5, o subconjunto 7 e o subconjunto 9. Aí você vai falar assim, professor, mas esses são elementos. Alto lá. É elemento se tivesse só assim, ó. Número 5 é elemento. Quando eu faço isso, ó, e coloco dentro de uma chave, aí isso aqui vira conjunto e isso aqui é elemento, ok? Os elementos são separados por vírgulas, tá? Ou ponto e vírgula. E o conjunto, ele tem que estar dentro de uma chave, tá? Para representar conjunto. E aqui eu posso formar mais, ó. Eu poderia representar os conjuntos de 2 em 2, ó. 0 e 5, 0 e 7, 0 e 9, 5 e 7, 5 e 9 e 7 e 9. E também posso representar os mais conjuntos de 3 em 3, tá? E eu posso representar o outro conjunto que é ele mesmo, ó, 0, 5, 7, 9, 0, 5, 7, 9. Observe, conjunto vazio, ou seja, elemento vazio. Aí eu posso formar vários subconjuntos de 1 em 1, vários subconjuntos de 2 em 2, depois de 3 em 3 e o subconjunto que é ele mesmo. Então o que acontece? Quantos subconjuntos eu posso formar de um conjunto qualquer? Eu só tenho certeza do seguinte, que sempre vai existir o elemento vazio, quer dizer o quê? Que é a ausência de elemento. Imagine, para esse conjunto A se tornar esse conjunto A, ele primeiro não tinha nada dentro dele. Se não tinha nada dentro dele, então ele começou com um elemento vazio. Depois ele passou a ter elementos. Aí eu poderia montar então esses subconjuntos aí que eu montei. Mas como é que eu vou descobrir? Olha só, se eu contar aqui, ó, quantos subconjuntos deu? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Observe que deu 16 subconjuntos. Mas eu poderia chegar nessa quantidade fazendo o seguinte cálculo, ó. Eu poderia pegar aqui o número 2 e elevar a n. E quem é esse n, professor? Esse n é o número de elementos. Qual é o número de elementos do conjunto? O número de elementos do conjunto é 1, 2, 3, 4. São 4 elementos do conjunto. Então, o que eu posso fazer se são 4 elementos do conjunto? Eu posso vir aqui, ó, substituir o n por 4.
Aí quando eu faço isso aqui é uma potência, ó. Quando eu faço 2 elevado à quarta, eu estou fazendo, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar o quê? 16. Ou seja, se o exercício te perguntar quantos subconjuntos existem em qualquer conjunto, é só você pensar, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto B e eu tenho aqui, ó, A, B, C. Então aqui eu tenho quantos elementos? 3. Então se eu fizer 2 elevado à terceira, isso aqui vai dar 8. Ou seja, isso aqui vai dar exatamente 8 subconjuntos, que é o que eu enumerei aqui. Tá bom? Bom, vamos continuar então nas representações. Existem, antes da gente começar nas representações, eu queria só reforçar aqui rapidinho. Como é que eu posso não confundir? O que a gente estudou até agora? Vamos voltar aqui rapidinho. O que a gente estudou aqui até agora? A gente estudou que existe esse símbolo, pertence e não pertence, e esse símbolo, contido e não está contido, contém e não contém. Então, quando eu for fazer uma relação de elemento, né, elemento para conjunto, eu vou usar essa simbologia. Se for conjunto, né, para conjunto, aí eu vou usar essa simbologia. Lá na frente a gente vai fazer vários exercícios para a gente não misturar essas duas coisas, tá? Então vamos continuar aqui, que eu vou falar agora sobre a representação de conjuntos. Então existe 3 formas principais de representar conjunto. A primeira delas é o que a gente chama de tabular ou enumerativa. O que é uma representação tabular? É quando você representa com uma letra maiúscula, ó, conjunto V, letra maiúscula, das vogais. Então, o conjunto V das vogais, o que a gente pode fazer? Eu posso enumerar da seguinte forma. Eu posso colocar o V em maiúsculo, né, para representar as vogais, e posso colocar os elementos, né, das vogais, que é o A, I, O, U, certo? Separados por vírgula. Então, isso aqui é forma tabular, ó. É quando tem chaves e os elementos são separados por vírgula. Então, isso aqui é chamado de forma tabular, tá? A gente usa muito isso. Por exemplo, ó, conjunto P dos números primos. Como eles são infinitos, ó, eu representei aqui com 3 pontinhos. É um conjunto infinito. E o conjunto finito, eu não preciso pôr os 3 pontinhos, certo? Então aqui, ó, 2, 3, 5, 7 são números primos, números que se dividem por 1 e por ele mesmo. Ele é representado por uma letra maiúscula e ele é separado por vírgula. Essa forma de representação é chamada de tabular, tá? Então, veja só, conjunto U, que é o conjunto dos universo dos números pares primos. Só existe o número 2, ó. O 2 é o único número que é par e primo ao mesmo tempo. Então a gente chama aqui de conjunto unitário, tá? Isso aqui é chamado de conjunto unitário. Por quê, professor? Porque só tem um elemento. E está na forma tabular porque está entre chaves, certo? E aqui, por último, eu coloquei aqui, ó, conjunto G das cores da bandeira. Então, conjunto G das cores da bandeira brasileira, que começa com a letra M. Não tem, né? Por quê? Porque na bandeira brasileira tem a cor verde, amarela, né, azul e branca. Não tem nenhuma cor que começa com a letra M. Por isso que ela é vazia, certo? Ela é vazia. Então vamos continuar. Bom, a outra representação, que também é comum além da tabular, é da diagrama de Venn. Diagrama de Venn, pessoal, é quando a gente usa uma forma geométrica para representar conjunto. Normalmente são círculos ou semicírculos, ou ovais ou quadrados, né? Triângulos. São figuras geométricas fechadas. Veja só. Vamos fazer aqui um exemplo das vogais novamente. Como é que eu posso representar ela? Eu represento ela assim, ó. As vogais, tem aqui a letra V, tem um círculo ou um oval, uma figura fechada, e aqui eu coloco os elementos aqui dentro. Essa aqui é uma forma de representar, chamada de diagrama de Venn. Números primos, ó,
Eu posso colocar aqui os números primos. Aí eu estou fechando aqui que tem esses 5 números primos. Posso pôr reticências, né, dentro do conjunto para dizer que ele é infinito. Então essa é a forma de diagrama de Venn para vocês aí se acostumando. Então essa é a segunda forma. A próxima forma de representar conjunto é através de propriedades. E essas formas são as mais difíceis, mas as mais comuns também de você representar. Vamos ver? Olha só, como é que eu represento então o conjunto das vogais em forma de propriedade? Eu coloco assim, ó, x, que representa, o x aqui, ele representa vogais. Essa barrinha aqui, ó, significa tal que, tá? Então esse aqui, o x significa vogais e essa barrinha significa tal que. Então eu leio assim, ó, x tal que. O X é vogal. Quem é o X? São todas essas letras aqui, ó, que são as vogais. Essas aqui são os meus X. Então, em vez de eu representar em forma tabular, que essa aqui é a forma tabular, eu represento ela só assim, ó. Se eu representar assim, eu estou representando em forma de propriedade. Vamos ver mais uma? Ó, deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem, ó. Conjunto P dos números primos. Então, eu posso colocar lá, ó, X tal que. A barrinha significa tal que, tá? X é um número primo positivo. Então, eu estou representando aqui em forma de propriedade e aqui são os números primos em forma de tabulação, tá? Mais um, olha só. Conjunto U dos números pares primos. Então, eu posso representar, ó, X tal que? X é um número par primo positivo. Eu estou falando de quem? Do número 2, tá? E aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma outra forma, ó. Conjunto da solução S da equação do primeiro grau. Vamos responder ela aqui, ó. Se eu responder, vai ficar assim, ó, 5x, passo 10 para o outro lado, ó, ele está negativo, ele vai passar positivo. E esse 5 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, se eu dividir, ó, 10 por 5, conclusão que eu chego, ó, que o x é um 2. Então, eu posso representar, ó, x pertence, ó, o x é um elemento, ele pertence ao conjunto R. O que é R, professor? É o conjunto dos números reais, tá? Tal que, olha o símbolo aqui, ó, tal que x, 5x menos 10 é igual a zero. Isso aqui é o mesmo de dizer que o S é o número 2. Por quê? Porque eu respondi a equação e cheguei no número 2. Antes de eu passar para o próximo, vamos ver uma aqui, por exemplo. Ó. Se eu colocar assim, ó, B, conjunto B, eu posso colocar assim, ó, é um X que pertence ao conjunto dos naturais, tal que. O que é natural? Natural é número positivo, tá? Tal que o X ele é maior do que 5. Pronto. O que é isso? X pertence aos naturais, ó. X pertence aos naturais, ou seja, x é um número inteiro positivo. A barrinha significa tal que. O x é maior que 5. Então, quem é esse conjunto B? Bom, conjunto B, se o x é maior do que 5, então esse conjunto B é o 6, o 7, o 8, o 9, reticências, até o infinito. Então, aqui está em forma de propriedade e aqui está em forma de tabulação, forma tabular, tá? Então, a gente aprendeu 3 características, tá? Bom, então vamos ver alguns tipos de conjunto. Temos o conjunto unitário, né? Aquele que só tem um elemento. É o caso aqui, ó, quando eu respondo essa continha aqui, ó, eu chego no número 4, ó, 3x menos 12. Eu vou fazer assim, ó, 3x, passo 12 para o outro lado, vai dar 12. X é igual a 12 e o 3 está multiplicando, passo dividindo. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, a gente fala que esse conjunto só tem um elemento. Então, ele é chamado de conjunto unitário. No caso aqui, ó, é o número 4. Ok? Bom, tem outro conjunto aqui, ó. Olha só. X tal que. X é um número par positivo primo. A gente sabe que só tem o número 2. Então, significa que ele também é um conjunto unitário. Tá? Bom, e também tem um conjunto vazio. Tá? Vamos lembrar, ó. Conjunto vazio é quando você coloca duas chaves sem nada dentro.
desse jeito aqui. E esse zero cortado, ele significa elemento vazio. Então não confunda, ó. Esse aqui é conjunto vazio e esse aqui é elemento vazio. Isso aqui é para representar, né? Isso aqui é para representar quando não tem nenhum elemento, ok? Bom, vamos ver algum exemplo. Olha só, x pertence, ou seja, o x é um elemento, o n é um conjunto. O conjunto dos números naturais são números inteiros positivos. Aí eu estou falando o quê? Tal que, lembre-se, essa barrinha significa tal que o x ele é maior do que zero e o mesmo x ele é menor do que zero. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Reticências, vamos pensar aqui numa sequência. Ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, reticências. Então aqui eu tenho a sequência de número negativo, vai até o infinito, sequência de número positivo, vai até o infinito. Aí eu estou falando que o meu x ele é maior do que zero. Então, ele pode ser 1, 2 até o infinito. Mas ele está dizendo aqui ó, que ao mesmo tempo ele é menor do que zero. Ele vai para cá. Ó. Existe algum número que é maior do que zero e menor do que zero ao mesmo tempo? Não, né? Esse número aí não existe, é impossível. Então a gente fala que esse conjunto ele é um conjunto vazio. Por quê? Porque não tem como eu definir quem é esse elemento. Ok? Bom, então o conjunto vazio é representado assim. Ó, o conjunto representado dessa forma que está aqui, ó, representa um conjunto unitário e não um conjunto vazio. Por quê? Porque lá dentro tem um símbolo que representa elemento vazio. Então, se tem um símbolo lá dentro, significa que tem alguma coisa. Então, ele é unitário. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, se você tem para representar conjunto, você representa apenas assim, tá? Sem nada dentro. Bom, vamos ver esse exemplo aqui para ficar mais tranquilo. Observe que, nesse exemplo, eu estou usando a simbologia ó, de pertence e não pertence, está contido, não está contido, contém, então eu estou misturando eles aqui. Então, só para a gente lembrar, tá? Elemento, então a gente tem, ó, elemento, tá? Versus conjunto. Versus conjunto. Isso aqui eu vou usar o quê? Pertence ou não pertence. Se eu for trabalhar com conjunto versus conjunto, eu vou trabalhar com está contido, não está contido, contém e não contém, tá? Então, olha só como é que eu vou descobrir. Professor, mas como é que eu não misturo? Bom, conjunto, eles têm que estar entre chaves, bem fácil, tá? Ou representado por letras maiúsculas, A, B, C e assim por diante. Então, vamos lá, ó. Vamos ver aqui na letra A. O 3, como não está entre chave, ele é um elemento. E o A é um conjunto. Então, elemento para conjunto. Elemento versus conjunto. Ó. Posso usar o símbolo de pertence e não pertence? Posso. Então, 3 pertence a A? Vamos ver. O 3 está aqui dentro? Tá. Então, essa primeira é verdadeira. Agora, vamos lá. Ó. O 0 é um elemento, só que ele está entre chaves. Se ele está entre chaves, isso aqui é um conjunto. E o A também é um conjunto. Então eu estou trabalhando o 0, como ele está entre chave, é um conjunto, e o A é uma letra maiúscula, é um conjunto. Então, de conjunto para conjunto, eu só posso usar essa simbologia aqui. Então, eu poderia usar o não pertence? Infelizmente, não. Então, se eu não posso usar esse símbolo, essa analogia aqui está o quê? Falsa. Ok? Só por isso. Ah, mas o 0 está lá dentro do A, professor, ó. Pois é, mas o 0 é um elemento e aqui não é elemento. Isso aqui é um conjunto que tem um elemento 0. Então, não pode, por isso que é falso. Essa aqui é verdadeiro por quê? Porque eu estou trabalhando conjunto com conjunto. E o que ele está dizendo aqui? O A está contido no B, ou seja, o A está dentro do B? Vamos ver. Esses elementos aqui do A estão dentro do B? Vamos ver, ó. Menos 2, 0 e 3. Menos 2, 0 e 3. Tá, ó. Então o A está aqui, o A está aqui. Ah, sobrou 4, mas não tem problema. O A está lá dentro do B? Está. Então por isso que o A está contido no B é verdadeiro, porque eu estou usando a simbologia correta.
Se eu estivesse usando aqui, ó, o A pertence a B, mesmo tendo todos os elementos, isso aqui seria o quê? Falso, tá? Porque eu estou usando o símbolo inadequado. Vamos lá. O 8 não está contido no B. Aí você vai olhar aqui, ó, realmente, ó, o 8 não está aqui. Então você vai dizer, ah, isso aqui é verdadeiro? Não, é falso. Por que que é falso, professor? Porque o certo era usar essa simbologia aqui, ó. O 8 não pertence a B. Por quê? Porque o 8 é elemento e o B é um conjunto. Então, se é elemento e conjunto, ó, eu vou usar qual símbolo? Pertence e não pertence. Então, por mais que o 8 não esteja no B, a simbologia está errada, né? Inapropriada. Então, por isso que é falso. Vamos aqui agora. O B contém A, ó, o símbolo de contém. Então, aqui é conjunto, conjunto. Então, o símbolo está certo. Agora, vamos ver se é certo. É verdadeiro, porque o B contém A. Vamos analisar, ó. Aqui está o B, ó. Ele contém o A lá dentro? Contém, ó. Esse aqui é todo A, tá? Então, é verdadeiro. O A pertence ao B? Bom, eu já sei que o A está todo dentro do B, ó. Só que o símbolo está errado. Por quê? Porque aqui eu estou falando de conjunto e aqui também, conjunto. Se eu estou falando conjunto por conjunto, eu não posso usar essa simbologia. Por isso que ela é falsa. Tá? Olha tanto que é importante a gente entender isso, tá? A simbologia está inadequada. Não se usa essa simbologia para conjunto e conjunto. Agora vamos olhar aqui, ó. O 4 pertence a B, aí você vai lá e olha, o 4 pertence a B, pertence, está aqui, ó. Então, tá certo. Não, tá errado. Sabe por quê? Ah, mas o 4 não é elemento? Sim, mas ele está entre chave. Se ele está entre chave, isso aqui virou o quê? Conjunto. E aqui o B, como é letra maiúscula, é outro conjunto. Então, conjunto para conjunto. Eu só posso usar essa simbologia. Então, não poderia usar essa simbologia nesse caso. Então, por isso que isso aqui é falso. Tá? Olha só a importância para você não confundir. Agora, vamos ver aqui, ó. 2 e 3. Está contido no B, ó. 2 e o 3. Aliás, o 3 e o 4. Bom, o 3 e o 4 está aqui, ó. Ah, eles são elementos. Poderia usar essa simbologia? Bom, se não tivesse a chave, não poderia usar essa simbologia. Teria que ser pertence ou não pertence. Mas como aqui tem chave, então isso aqui significa que é um conjunto. E o B, como é letra maiúscula, também é conjunto. Então a simbologia está certa? Tá correta. Conjunto para conjunto. Então 3 e o 4 está contido, que é o nome disso aqui, né? Está contido no B? Sim, é verdadeiro. Então esse exercício aqui é só para você ficar atento sobre a simbologia de está contido, não está contido, contém, não contém, que é de conjunto para conjunto. Elemento para conjunto se usa pertence e não pertence. Bom, vamos ver mais um exemplo. Olha só, no diagrama abaixo eu tenho aí, ó, eles estão representados pelo diagrama de Venn. Lembra que eu posso representar pela forma tabular, por propriedades e pelo diagrama de Venn? Então, isso aqui são diagramas que eu estou representando com figuras geométricas. Então, aqui eu tenho os conjuntos ABC e é para você dizer se nessa analogia aqui marcava verdadeiro ou falso. Observe que tudo aqui, ó, são letras maiúsculas. Então, tudo isso aqui são conjuntos. Então, eu só vou poder usar realmente só esse símbolo. Não tem pertence e não pertence aqui. Então, não tem problema. Todas essas simbologias estão corretas. Agora, vamos ver se é verdadeiro ou falso. Então, a primeira aqui, ó, letra A, está contido no C. Olha, o C é o grandão, ó. O A está contido lá dentro? Sim, né? Então, a letra A é verdadeira. O B está contido no C? Aqui o B está dentro do C? Sim, também é verdadeiro. O C está contido no A? O C está contido no A? O C está aqui dentro? Não, né? Então isso aqui é falso. O A está contido no B? Ó, esse A está contido aqui no B? Ou seja, está aqui dentro? Não. Então, falso. O C não está contido no A? O C não está aqui dentro? Não está, né? Ele está tanto dentro quanto fora. Então, vamos analisar. Ó, o C
não está contido no A? Não está. Então, por isso que é verdadeiro, né? O C não está aqui dentro. O A não está contido no B? O A não está aqui dentro? Verdade, né? Então, é verdadeiro. O C contém, isso aqui chama contém. O C contém o A? Sim, ó. E aqui eu tenho o C, ele contém o A? Contém, é verdadeiro. O A não contém o C. Ó, o A, ele não contém o C aqui dentro. É verdade, ele não contém. O B contém o C, ou seja, o B contém o C aqui dentro? Não, né? Então é falso. O C está contido no B? O C está dentro do B? Também não. Falso. Tá bom? É assim que a gente vai analisando todas as situações. Ok? Bom, então temos aqui algumas operações que a gente pode fazer depois disso. A primeira delas é a operação de união. União é quando você junta todos os elementos dos conjuntos sem repetir. Tá? Normalmente, união é representado pela letra U. Tá aqui, ó. A, como é que eu leio isso aqui? A união B. Tá? X está o quê? X pertence a A ou X pertence a B. União é quando eu junto todos os elementos. Vamos ver um exemplo? Ó, eu tenho aqui o conjunto A, 0, 2, 4, 6, 7, 8. O conjunto B, 3, 4, 6, 9. E agora eu vou juntar os dois, ó. A união B. O que eu fiz? Eu juntei todos os elementos, ó. O 0, o 2. Observe que o 4 aparece aqui e aqui, tá? O 3, então eu coloquei, ó, 0, 2, o 3. Estou juntando todos os elementos, só que eu não precisei colocar 4, 4 e nem 2, 6, tá? E repetir o resto, ou seja, eu junto todos os elementos, sem repetir nenhum. Então aqui eu tenho os elementos do A e os elementos do B, tá tudo aqui dentro. Isso é união. União é juntar tudo. Ah, mas se eu colocar 2, 4 e 2, 6 dentro, fica errado? Não, mas não precisa, não é necessário. Então você não coloca elementos repetidos, ok? Próxima operação, a próxima representação é por diagrama de Venn. Então olha só. A união B. Se eu tenho A, união B, dois conjuntos entrelaçados, a união é só pintar tudo. Tá? Ou seja, eu estou pensando em todos os elementos que estão no A e no B, tudo junto. Se o A e B são elementos distintos, né? O conjunto A e B tem elementos distintos, quando eu vou unir eles, eu pinto os dois. Tá? Pinto os dois. Se o A está contido no B ou o B está contido no A, ou seja, um dentro do outro, é só pintar tudo. Por quê? Porque eu estou pensando nos elementos dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá? Então, tanto faz. Tá? Então, B está contido no A, é a mesma coisa de A união B, vai ser o próprio A. Porque, olha só, se o B está lá dentro, então quem é o conjunto união? É todos os elementos do A, porque o B está lá dentro. E aqui, o conjunto união seria todos os elementos de B, porque o A está lá dentro. Então, é só uma questão de lógica, tá? União é quando você junta todos os elementos, tá? Isso é união, quando você junta todos os elementos. Bom, tudo bem com união? Vamos então para o próximo, que seria... o próximo seria a interseção. Vamos lá para a interseção. Bom, aqui a gente tem a interseção, é o contrário. A interseção são os elementos repetidos. Ó, X, a interseção, em vez de ser um U, né? Isso aqui é união, a interseção é o U deitado, ó. Interseção. Isso aqui são elementos o quê? Repetidos. Bem facinho, ó. Elementos repetidos, que tem nos dois conjuntos, ó. X, ao que X pertence a A e pertence a B, ou seja, pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, olha só no exemplo. Eu tenho A e eu tenho B. Olha para os dois, qual que tem elementos repetidos? O 4 é repetido e o 6 é repetido. Só. O resto é tudo diferente. Então, o que é a interseção do A e do B? Vai ser o 4 e o 6. Por quê? São os dois elementos repetidos. Elementos repetidos. Tudo bem?
Ah, professor, e se não tivesse elementos repetidos? Vamos supor que ó, eu tivesse aqui, ó, conjunto C, 1 e 2, e aqui um conjunto F, 3 e 8. Então, C interseção F. Quem é? Ninguém. Então, seria o quê? Conjunto vazio, não tem elemento repetido. E se fosse a forma do diagrama de Venn? Bom, se é repetido, ó, a gente tem que fazer essa analogia aqui, ó. Tem dois conjuntos. Se eles estão entrelaçados, é porque os elementos que estão aqui pintados, ó, está repetido tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Se os dois conjuntos são distintos, então eles não têm ninguém repetido. Então aqui, ó, a interseção seria um conjunto vazio. Se o B está lá dentro do A, né? Se o B está dentro do A, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o B todinho é repetido do A, tá? E ao contrário também, ó. Se o A está lá dentro do B, quem são os repetidos? É todo o conjunto A. E aqui é todo o conjunto B. São os elementos que estão tanto dentro do A, tanto quanto dentro do B e vice-versa, tá? Lembrando, interseção é conjunto repetido. Diferença. Vamos pensar na diferença agora. O que seria essa diferença, professor? Bom, a diferença seria... Deixa eu arrumar aqui, né? Para não descartar. A diferença seria... Então, a gente está vendo aqui... Vamos voltar lá rapidinho. O que seria a diferença? Opa. Tá aqui. O que seria a diferença? A diferença é quando você subtrai os elementos repetidos de um e do outro. Vamos ver como é que acontece? Olha só, eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B. Se eu fizer A menos B, é porque eu quero os elementos do A menos o do B. Olha só, o que estão repetidos aqui? Não é o 4 e o 6? Então eu vou fazer o quê? Eu quero só o conjunto A e eu vou jogar fora o 4 e o 6. Então só sobrou quem? 0, 2, 7, 8. Então A menos B é quando eu jogo fora tudo que pertence ao B. Tá? E se fosse o contrário, B menos A, eu vou jogar fora tudo que pertence ao A. Então olha só, vou olhar para o B, o que eu quero aqui é o B. O que eu vou jogar fora? Vou jogar fora o 4 e o 6. Por quê? Porque ele pertence ao A. Quem eu estou jogando fora? Os elementos de A. Então eu tenho que jogar fora o 4 e o 6. Só vai sobrar quem? O 3 e o 9. Então, A menos B, B menos A é bem tranquilo. Tem uma simbologia que você pode usar assim também, ó. A menos B, eu posso representar ele assim, ó. Um Czão, eu posso colocar assim, ó. O Azinho em cima e o B embaixo. Isso aqui é o mesmo que eu colocar A menos B. O elemento de baixo menos o elemento de cima. Os elementos do conjunto de cima. Tá ok? É assim que a gente faz. Bom, então aqui eu tenho A menos B em forma de diagrama de Venn. Olha só, eu tenho o A, vou jogar fora o quem? O B. Se eu jogo fora o B, é como se eu estivesse dando uma mordida no A, ó. Arrancando aqui também um pedaço do A e jogando fora. Se eles são distintos, dois conjuntos distintos, na hora que eu jogo o B fora, o A fica inalterado. Ou seja, não vai fazer diferença nenhuma, porque não tem elemento repetido para me jogar fora. Então, o que é A menos B? Você joga fora, né? Joga fora os repetidos. Repetidos. É isso. Bom, olha só, se o B está dentro do A, na hora que eu jogo fora o B, é como se fizesse um buraco aqui no A. E vice-versa. Agora, olha só, se eu vou jogar o A tá lá dentro, se eu vou jogar o B fora, então eu estou jogando todo o B fora, e como o A está aqui dentro, ó, eu estou jogando todo o A também fora, porque todo o A está repetido no B, tá? Por isso. Bom, e por isso que a gente fala que o conjunto vai ter elemento que vazio, porque eu estou jogando todo mundo fora, tá? Ok? Bom, esse aqui é o mesmo que eu falei para vocês. O A menos B eu posso representar como complementar, tá aqui, ó. O que é A menos B? Eu posso representar com esse símbolo aqui, ó. C, o A, que é o primeiro elemento, primeiro conjunto, menos o segundo conjunto, que é o B. Então, existem duas formas de eu representar a diferença. Tá? Que é a mesma coisa. Então tá aqui, ó. O que é
Complementar de A em B é o mesmo que eu colocar A menos B, ou seja, jogo o B fora. Se eu jogo o B fora, eu jogo 4, jogo 6, jogo 7. Então, estou jogando 4, jogando 6 e jogando 7. O que sobrou? Sobrou o 0, o 2 e o 8. É a mesma coisa, tá? Porque nos livros eles vão estar representados assim, A menos B, ou assim, ó, complementar de A em B. A simbologia representa a mesma coisa, tá bom? Não confunda. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, aqui eu até respondi. Ó. Então, olha só. Conjunto A. Eu tenho esse conjunto peculiar aqui, certo? Observe que isso aqui é um elemento. Ó. Aí você vai falar assim, professor, mas você falou que está entre chave e é conjunto. Só que nesse caso específico, ó, eles estão separados por vírgula. Então, aqui dentro, eles estão fazendo o conjunto, é isso aqui, ó. Isso aqui é um conjunto. Tudo que está aqui dentro é elemento, ó, elemento, elemento, elemento. Então eu posso dizer que o 1 pertence a A, o conjunto 1 pertence a A falso, por quê? Porque isso aqui representa conjunto. Né? Então eu não posso usar o que? Esse elemento. Poderia até posso, né? Porque agora ele está representando como elemento, mas ele não pertence? Não, pertence, ó. Ele está aqui, ó. Por isso que ele é falso. O 1 está contido no A? Bom, como o 1 é um conjunto, ele está contido no A? Está. Ele está lá dentro. Então é verdadeiro. E aqui, por que é falso? Ó? 1, interseção 2. O que significa isso? O 1 e o 2, eles têm elementos repetidos? Não. Então aqui é conjunto vazio. O vazio não está contido no A é falso. Por quê? Porque todo vazio está dentro de um conjunto. Aqui dentro ó, não aparece, mas existe o conjunto vazio. Vazio é o quê? Ausência de elemento. Então, se eu tirar todos esses elementos, o que sobra? Nada. Então, existe um elemento vazio lá dentro, que representa a ausência de elemento. O 2 pertence a A? Bom, tá aqui o 2. Ó. O 2 não é um elemento? Posso usar essa simbologia? Posso. Ele pertence ao A? Pertence. União, ó. 1 e 2. Pertence a A. Se eu unir ó, os dois, vai ficar assim, ó. 1, 2. União é juntar os dois. Isso aqui é um elemento. Ele pertence a A? Pertence. Aí você vai falar assim, professor, mas a simbologia está errada. Bom, está errada se isso aqui fosse conjunto. Aí você vai falar assim, professor, você está me confundindo, ó. Isso aí é conjunto porque está entre chave. Ok, é um conjunto. Só que quando eu olho aqui dentro, ó, ele está fazendo papel de quê? Ó? Ele está fazendo papel de elemento. É um elemento que está entre chave dentro de outro conjunto. Então, por isso que é verdadeiro. Tome muito cuidado com essa simbologia, tá bom? Bom, vamos ver mais um diagrama aqui para a gente entender. Olha só. A interseção B. Lembrando, interseção são elementos repetidos. Ok? Elementos repetidos. Então, entre A e B. A e B. Quem está repetido nos dois? Ó, essa aqui é a bola do B. Ó, e essa aqui é a bola do A. Quem está nos dois ao mesmo tempo? O 3 e o 2. Tá? Por isso que essa seria a resposta. C, interseção B. Que é C, união B? O que é união? União é todos os elementos. Então vamos lá. Ó. O C tem o 8, o 9, o 5, o 2 e o 4. Tá vendo? Ó, esse aqui é o conjunto C. Vou unir com o B. Então, se eu vou unir o B, ó, o B é isso aqui, ó. Esse conjunto. Se eu vou unir ele, então está faltando acrescentar o 7, o 6 e o 3. Por isso que vai dar todos esses elementos em ordem crescente. Todos esses aqui que eu circulei. Tanto do B quanto do C. São todo mundo que está dentro dos dois ao mesmo tempo. Bom, o próximo é A menos B. O que é o A menos B? Eu vou querer o conjunto A, certo? Menos quem? O B. Vou jogar o B fora. O B é isso aqui, ó. Vou jogar o B fora. Se eu joguei o B fora, o que ficou dentro do A? Ficou o 0, o 1 e o 4, que ficou dentro do A. 0, 1 e 4. Ok? Muito bem. Agora vamos para o último. B menos A. Então o que eu quero agora? Eu quero o B e vou jogar fora o A. Então vou jogar fora isso aqui, ó. Se eu joguei fora o A, o que sobrou dentro do B? O 6, o 7 e o 5. 5, 6, 7 na ordem crescente. Ok?
Então é assim que a gente vai interpretando pelo diagrama de Venn. Ok? Mais um exemplo aqui, ó, para vocês entenderem. Aqui eu tenho vários conjuntos na forma tabular, tá? Para a gente interpretar. Então aqui eu tenho um conjunto A, que é os elementos ABC, conjunto B, BCD, e o conjunto C, ACDE. Podemos dizer que o conjunto P, esse é o conjunto P, tem essa nomenclatura. Vai ser qual das alternativas? Para isso, vamos resolver. Então, olha só. Eu tenho que resolver isso. Como é que eu resolvo? Vamos resolver primeiro esse parênteses, ó. Esse aqui, ó. O que é A menos o C? É pegar o A e jogar fora o C. Então, eu vou jogar o A fora, o C fora e o C fora. O D fora e o E fora. O que sobrou lá dentro? Sobrou apenas o B. Ok. Então, sobrou o B. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. C menos B. Vamos fazer os parênteses primeiro. O que é C menos B? Eu vou pegar todo mundo que está no C e jogar o que está no B fora. Então, B eu jogo fora. O C eu jogo fora. Então, eu vou jogar isso aqui fora. O D jogo fora. Jogo o D fora. O que sobrou então lá dentro do C? Somente o A e o E. A e o E. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Esse aqui, ó, que é o outro parênteses. Vamos fazer esse aqui. Professor, como é que eu vou fazer? Bom, aqui que esse símbolo significa? Interseção, significa elementos repetidos. A interseção B, interseção C, ou seja, o que são os elementos repetidos nos três conjuntos, no A, no B e no C. O que são os elementos repetidos? Vamos ver? O A repete nos três? Não. Então o A não entra. O B repete nos três? Não. Também o B não entra. O C repete no A, repete no B e repete no C. Então o Czinho repete nos três. Então ele é a interseção dos três. Ah, e se não tivesse nenhum? Eu ia colocar apenas conjunto vazio. Ok? São os elementos repetidos. Bom, agora, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer a união, né? União. E aqui, união. Então, vou unir tudo, né? Não tem essa união aqui, essa união aqui. Vou unir tudo. Se eu vou unir tudo, eu vou colocar todos os elementos. Então, eu tenho o B, o A, o E e o C. Vou colocar na ordem crescente, ó. A, B, C, E. Olhando aqui, qual seria a alternativa correta? A letra A. Essa seria a resposta correta. Ok? Bom, próximo exemplo aqui, ó, da UFMG, eu tenho conjunto A, conjunto B e um conjunto C. Ele quer que você responda essas nomenclaturas aqui. Vamos responder então? Primeiro eu vou responder o que está entre parênteses. Lembre-se, eu resolvo sempre o que está em parênteses. E se não tiver parênteses, professor? Aí eu resolvo na ordem que aparece. Então o que é A união B? São todos os elementos de A e B sem repetir. Então, o que está repetido aqui? O 1, vou pôr o 1 só uma vez. O 3 eu vou pôr só uma vez. E o 5 vou pôr só uma vez. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11. Ou seja, seriam todos esses elementos, mais o 2 e mais o 4. Tá? União é o quê? Juntar tudo, sem precisar repetir. Agora, eu vou repetir aqui, ó. Interseção. E vou repetir aqui, ó. Interseção com C. Quem é o C? É isso aqui, ó. Esse galerinha aqui é o C. Menos o Azinho. Ah, professor, por que você colocou o C assim em forma tabular? Só para você ver o que vai acontecer aqui, para a gente entender. Então, olha só. União, interseção. Esses aqui são os elementos do C. Menos, né? O junto A. Então, a interseção são os repetidos. Vamos ver quem que é repetido? Ó. O 2 é repetido. O que mais? O 4 é repetido. O 7 é repetido. O 9 é repetido. Esses são os repetidos. 2, 4, 7, 9. Aí vem menos o A. Quem é o A? O A é tudo isso. E tudo isso aqui é o conjunto A. Tá bom? Então, isso aqui tudo é o conjunto A. Ok. O que é
esse conjunto menos esse conjunto. Eu tenho que jogar fora todo mundo que está aqui, ó. Então eu vou jogar fora o 1, vou jogar fora o 3, vou jogar fora o 5, vou jogar fora o 7. Então tem 7 aqui e tem 7 aqui. Então eu jogo fora. Vou jogar fora o 9, jogo fora o 9, também vou jogar o 9 fora aqui. Tem que jogar fora os repetidos. E jogo fora o 11, né? Joguei todo mundo fora de cá. O que sobrou? Sobrou somente o 2 e o 4. Então, qual é a resposta correta? É a letra A, tá? 2 e 4. Então, é assim que a gente faz. Ó. Resolve primeiro os parênteses e depois vai fazendo, repetindo o resto e vai fazendo. Ok? Na ordem que aparece. Bom, mais um exemplo. Olha só. Considere os números, né, os conjuntos naturais. O N é natural, ó, 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito. O P é um X que pertence a N, ou seja, esse X pertence ao conjunto dos naturais. O que significa isso? Que esse X é qualquer um desses números que está aqui em cima. Só que, para mim saber quais números são, ele especificou, ó, tal que, lembra da barrinha? A barrinha significa tal que, o X é maior ou igual a 6 e menor ou igual a 20. O que significa isso? Que o x está entre o 6 e o 20. Então vamos pensar, ó, 6 até o 20. Ah, por que o 6 entrou? Porque tem um igual aqui, ó, igual a 6 igual a 20. Então quem é o x? O x são todos esses elementos aqui, ó, até o número 20. Então eu tirei a forma de propriedade e passei para a forma tabular. Agora vamos lá, ó. O A, quem é o A? É um X que pertence ao P. Ah, então agora o A é um elemento do P. É um elemento que está aqui dentro, ó, qualquer um deles, ou todo mundo. Mas como é que eu vou saber quais são? Tá o quê? O X é um par que está lá em P, ó. Esse aqui é o conjunto P, que é esse aqui, ó. Então quem é o A? É um X par. Muito bem. Então quem desses aqui são pares? Quem são pares? Vamos lá? Os pares é o 6, o 8, o 10, 14, 16, 18, 20. Esses aqui são par, ok? Se são pares, significa que ele é o conjunto A. Muito bem. Agora vamos lá. Vamos para o B. O B já está prontinho aqui, ó. 6, 8, 12 e 16. Pronto. Então agora eu tenho um conjunto N, conjunto P, conjunto A e conjunto B. Ah, vamos para o conjunto C. É um X que pertence a P. Opa, então vamos lá. Ó. Esse C aqui, ó, também pertence ao P. Pertence a esses números aqui, ó. Mas quais? O X ele é um múltiplo de 5. O que é múltiplo de 5? Que aumenta de 5 em 5. Então, olhando dentro do conjunto P, quem são os múltiplos de 5 aqui? Vai ser o 10... Poderia ser o 5? Poderia, mas não começou pelo 5, né? Começou aqui pelo 6, ó. Então eu tenho o 10, o 15 e o próprio 20. Pronto. Esse aqui é o conjunto C. Agora ele vai e pede no exercício, ó. O número de elementos do conjunto A menos B. Então vamos fazer por parte, né? A menos B. Eu vou jogar fora quem? O B que tiver dentro do A. Então vamos lá. Vou jogar fora o 6... Vou jogar fora o 6. Aqui também tinha um 6, ó. 5, 6, estou jogando fora o 6. Se eu continuasse aqui, ó, não vai até o infinito, então estou jogando todo mundo aqui fora. Muito bem. Então o A vai até o infinito, mas não vai ter esses elementos aqui, ó. 6, 8, 12 e 16. Interseção com o C. Quem é o C? Não é o 10, o 15 e o 20? Certo? Então, quando eu vou pegar esse conjunto A e fazer uma interseção com esse C, o que é interseção? Interseção é coisas repetidas. O 10 vai estar repetido aqui dentro? Vai, né? Aqui na frente vai ter o 10. O 15 também e o 20 também. Então, os repetidos vão ser esses aqui, ó. O 10, o 15 e o 20, que eles vão ser os repetidos. Aí a pergunta é, qual é o número de elementos dessa formulazinha aqui, ó? Essa formulazinha aqui vai ter como resposta 10, 15, 20, que são os elementos o quê? Repetidos. São os elementos repetidos. E aqui são quantos elementos? 1, 2, 3. São 3 elementos.
Só que, vamos lá? Só que tudo isso aqui vai dar os 3, que são a interseção com o C, com o que sobrou do A. Só que aqui eu fiz errado, ó. Vamos lá? A menos B, aqui é o N, né? Eu estou pensando no N, mas é o A, né? De novo, pessoal, para a gente não errar. A menos B, o A está aqui, ó. Vamos lá, professor, não erra não, ó. O A está aqui, ó. Então vamos lá, vamos jogar fora o B. Então vamos lá, vou jogar fora o 6. Então eu vim aqui no A, jogo fora o 6. Vou jogar fora o 8, jogo fora o 8. Jogo 12, jogo 12. Jogo 16, jogo 16. Quantos que sobrou? Sobrou o 10, sobrou o 18 e sobrou o 20. Muito bem, sobrou esses aqui, ó. Vou fazer interseção com o C. Então esse aqui, ó, interseção com o C. Vamos fazer aqui, ó. Quem é o C? O C é o 10, o 15 e o 20. Muito bem. E o que é interseção? Elemento repetido. Então quem são os repetidos? Os repetidos aqui vai ser quem? O 10, tá aqui e aqui. E qual é o outro? 18 repete? Não. O 20 repete nos dois. Aí a pergunta é, quantos elementos tem nessa formulazinha aqui? Quantos elementos tem? Apenas o 10 e o 20. Quantos elementos dá? 2, né? Então a resposta certa, ó, é a letra A. Só tinha me confundido que eu estava analisando com o N, né? Então eu estou analisando aqui, ó, o C e o A. Então exercício de pura interpretação, ok? Bom, terminou aqui minha aula. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios com bastante calma, concentração para não errar, tá bom? Entreguem os exercícios até o dia 15, né, próxima quinta-feira, e essa aí é a sala para vocês entrarem lá e marcarem as respostas para mim, tá ok? Então, eu espero vocês até a próxima aula. Um abraço.